Nós estamos a 29 minutos, pouco menos disso, de um prazo que foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para que as informações solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal após o bloqueio de emendas determinado pelo ministro seja recebido para além do ofício que já foi entregue ao ministro nesta sexta-feira. Quem vai trazer mais informações para isso e contar um pouco de como está este clima numa sexta-feira pós-Natal entre Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados é a Lara Alves, que está diretamente de Brasília conosco. Oi, Lara, boa noite para você, tudo bem? Oi, Ibrahim, tudo bem? Como é que foi por aí? Tudo jóia. Teve um bom Natal, imagino, e de muito trabalho, porque afinal de contas nem a Câmara, nem o Supremo Tribunal Federal, nem ninguém deu exatamente descanso para os jornalistas. E ótimo que seja assim mesmo. Mas, Lara, queria que você contasse um pouquinho deste cenário, né? Temos um prazo até agora às 8 horas da noite dado pelo ministro Flávio Dino para receber informações adicionais, porque não ficou satisfeito com as primeiras que foram entregues no ofício que foi feito pelo Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para mostrar, olha, as emendas são assim, vão ser pagas assim, etc., mas segundo a expressão usada pelo ministro, não foram suficientes. Exatamente, Ibrahim. Eu até acabei de conferir aqui, até o momento, nenhuma posição do Supremo Tribunal Federal em relação a um eventual recebimento dessas novas respostas da Câmara dos Deputados. Então, talvez mais tarde a gente tenha alguma posição sobre esse ofício. Bom, acho importante a gente recapitular um pouco e dizer que no dia 23, segunda-feira, o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 4,2 bilhões de reais em emendas. Ele recebeu um mandado de segurança que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, apontando irregularidades no pagamento dessas emendas. O que aconteceu? No final do ano, agora nessa reta final de período legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a suspensão das comissões. Então, não teve atividade legislativa e tudo ficou concentrado ali no plenário para a votação de matérias que eram importantes e que estavam um pouco atrasadas, por exemplo, o pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária. Nisso, foi feito um acordo geral. Lira ontem deu um pronunciamento já à noite e disse que o Palácio do Planalto estava ciente que isso foi discutido naquela reunião com o presidente Lula, aquela reunião onde ele passou mal e logo em seguida foi internado, foi encaminhado para São Paulo, onde passou por alguns procedimentos, e Lira explicou que tudo foi acordado. Basicamente, foi feito um ofício da Câmara dos Deputados para o Palácio do Planalto, e esse ofício, destinando os 4,2 bilhões de reais em emendas, mais ou menos para 5 mil emendas, foi assinado por 17 líderes partidários. O que entende o ministro Flávio Dino e também o deputado Glauber e outros deputados que protocolaram ações nesse sentido no Supremo Tribunal Federal é que simplesmente não existe essa modalidade de emenda de líder. Existe a emenda de comissão, mas aquele procedimento precisa ser cumprido, ou seja, as comissões precisam debater a destinação daquele valor e precisam entender para onde vai, quem é o deputado que vai patrocinar essa emenda, precisa ter uma garantia de transparência e de rastreabilidade. Então, foi enviado foi enviado esse despacho do ministro Flávio Dino e ele queria respostas. A Câmara dos Deputados respondeu já nesta madrugada e pela manhã o Dino rebateu, dizendo que essas respostas não foram suficientes e enviou as perguntas em formato de questionário. Ele quer respostas objetivas que justifiquem quem autorizou, quem aprovou, de onde saiu e quem autorizou essas alterações nas emendas. O ministro quer essas respostas para poder liberar os valores. Aqui em Brasília deu uma movimentada. Ontem, o presidente Arthur Lira voltou de Alagoas para Brasília, esteve com o presidente Lula em uma reunião emergencial no Palácio da Alvorada, também esteve remotamente por vídeo e também presencialmente na residência oficial com alguns líderes para discutir essa questão e mais tarde ele deu esse pronunciamento. Hoje teve também uma movimentação, apesar de um pouco mais tímida, o futuro presidente da Câmara dos Deputados, que já é dado assim porque é favoritíssimo ao cargo e é o nome indicado por Lira, Hugo Mota, que é líder do Republicanos da Paraíba,
esteve aqui em Brasília também apenas para uma reunião com o presidente Lula. Ele esteve ali nessa reunião na Granja do Torto, onde o presidente tem ficado nesses dias. Também participou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Parece que foi uma reunião mais para aproximação, estreitar os laços entre Mota e o presidente Lula, mas é claro que tendo esse pano de fundo bastante importante das emendas parlamentares. Fica bastante claro, né, Lara, que aquilo que está sendo pedido pelo ministro Flávio Dino pode até ser interpretado por quem estiver sentado numa cadeira de deputado como excesso ou coisas para muito além do que deveria. Não me parece objetivamente que seja o caso. Dinheiro público e dinheiro deve ser majoritariamente rastreável, transparente, com a clareza que não eu, não você, mas o cidadão, em última instância, de um determinado município. Ele quer saber se o município de Alagoinhas, ou se a cidade de Contagem, ou se o município de Nazaré das Farinhas, ou Boituva, ele quer saber se algum deputado destinou emenda parlamentar para o município dele. Essa informação deve ser fácil, rápida e disponível para ele em ótima medida, com a transparência que devem ter todos os poderes. E me parece muito claro que o Congresso Nacional está tentando, depois de ter tido o orçamento secreto já em outros momentos colocado na berlinda, está tentando manobras, e aí passa para as emendas de comissão, passa para mais um pouco, passa para outro lugar, passa para mais outros, e no fim, há uma questão muito simples e objetiva: sejamos transparentes. Há alguma dificuldade, por exemplo, para que um parlamentar que tenha direito a um número de emendas, um valor de emendas X, coloque lá na sua página, quando você entra lá em câmara.gov.br, dizendo emendas destinadas por mim, valor X para a cidade tal, dotação orçamentária X, foi executado na obra ou não foi executado na obra? Gente, é uma questão muito básica, mas parece muito evidente que a Câmara dos Deputados se acostumou ou está se acostumando a burlar ou passar por cima da transparência. E não é o ideal, nem para os deputados, nem para o governo e, em última instância, não é para o cidadão também, né? Exatamente, Brain. Acho que um ponto importante também de lembrarmos é que aquela decisão de agosto do ministro Flávio Dino, que pedia mais transparência, abarcava principalmente a questão das emendas de comissão. Nesse período a gente discutiu bastante a questão das emendas PIX, que são aquelas emendas de transferência especial e individual que sai direto do caixa da União para os cofres dos municípios. É uma emenda mais rápida, mas na verdade o ponto frágil ali era a questão das emendas de comissão. E existe uma avaliação no Supremo Tribunal Federal e também de algumas bancadas na Câmara dos Deputados que o projeto de lei complementar que foi construído entre o Executivo e o Legislativo não foi suficiente para garantir a transparência que foi exigida pelo ministro Flávio Dino. E só para nós atualizarmos, eu acabei de conferir agora, 7h39 da noite, ainda não entrou nada no processo, então nenhuma resposta da Câmara dos Deputados até o momento. Vamos aguardar, Lara, e evidentemente que a gente aciona você ou por gentileza nos avise se tivermos qualquer novidade que indique o atendimento ou não dessa demanda que está sendo feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Esteve conosco a Lara Alves, diretamente da capital federal e de Brasília, que está a postos se a gente novamente. E quando você quiser, Laura, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Tempo News, segunda edição. Obrigada, Ibrahim. Boa noite.